Você acredita na ideia que existe uma cultura superior à outra? Na aula de hoje, a gente vai conversar sobre o conceito de etnocentrismo. O que é etnocentrismo? O etnocentrismo, ele vem do termo etimológico, né? Etno, etnia, né? O que é etnia? São as expressões culturais de um povo, os valores éticos, morais, religiosos de um povo, né? E centrismo vem de centro. Então, o que está querendo dizer esse termo? Que, segundo essa perspectiva etnocêntrica, que existiria uma cultura ideal, né? E que todas as outras expressões culturais do mundo deveriam se espelhar nessa cultura ideal, né? Aqui a gente tem uma definição do conceito de etnocentrismo, que é o ato de julgar a cultura do outro baseado na nossa própria cultura ou na sua própria cultura. Então a gente olha a cultura do outro a partir das nossas expressões culturais, né, e considera a cultura do outro inferior. Então isso é o etnocentrismo. A gente quando, por exemplo, escuta tem um determinado gosto musical, né? E o nosso coleguinha tem um outro gosto musical, né? Isso também é uma ideia do etnocentrismo, né? Porque a gente acha o nosso gosto superior ao gosto do colega. Então, aí a gente tem uma ideia do etnocentrismo. Aqui a gente tem uma definição de um sociólogo, o Anthony Giddens, que ele vai dizer que o etnocentrismo é a prática de julgar as outras culturas comparando-as com as suas, né? Que era o que eu estava dizendo antes, né? A gente vai fazer essa comparação sempre a partir da nossa cultura, considerando a nossa cultura como superior a todas as outras. Então, para quê? Quais que são as características do etnocentrismo, né? É classificar ou hierarquizar as culturas. Então, se a gente tem uma cultura ideal e todas as outras culturas devem se espelhar nessa cultura, devem ser igual a essa cultura, significa que essas culturas elas vão reproduzir essa ideia da cultura ideal, né? Para se tornarem essa cultura superior, né? Ou seja, essa escala de hierarquizar essas culturas que não são como a cultura ideal, elas são inferiores. Então, para elas se tornarem iguais ou superiores, né, elas devem se espelhar nessa cultura. Outra característica do etnocentrismo, ele nega a diversidade, né? Porque se a gente tem uma cultura ideal e todas as outras culturas devem se espelhar nela, essas outras culturas vão perder as suas características, né? Então, vai acabar negando a diversidade. As diferentes expressões culturais acabam perdendo as suas características, pois tem que se espelhar nessa cultura ideal. E justifica a dominação, né? A gente pega, por exemplo, os portugueses, né? Quando eles chegaram aqui no Brasil. Então, quando eles chegam aqui no Brasil, eles trazem a ideia de civilizar os povos nativos, ou seja, civilizar os indígenas, porque a cultura portuguesa seria a cultura superior, né? E eles vieram trazer a civilização para os indígenas. Enquanto os portugueses tinham essa fé cristã, né? Os indígenas expressavam outro tipo de fé, que não era a fé cristã. Então, né, essa ideia de trazer a civilização, considerando a cultura portuguesa superior à cultura ou às expressões culturais dos indígenas. Só fazendo uma rememoração aqui, no outro quadro, a gente tinha ali como exemplo a Segunda Guerra Mundial, que também é uma boa forma de a gente pensar no etnocentrismo, né? Se a gente pensar ali a Alemanha nazista, né? Que era o ideário de uma raça superior, que queria dominar todo mundo, então a gente também tem uma ideia do etnocentrismo ali, além da escravidão, né? A própria ideia da escravidão, né? Ou seja, vamos justificar a escravidão por acreditarem que os negros pertencem a uma raça inferior. E da onde que vai nascer essas ideias, né? A gente tem aqui 3 antropólogos que eles são conhecidos por ser de uma linha evolucionista, da antropologia evolucionista, né? O Lewis Morgan vai desenvolver uma teoria onde que ele diz que em todo momento da história do mundo, todas as culturas passam por um processo que vai começar lá na barbárie, né? Depois evolui para um processo que passa a ser a selvageria e depois chegaria no processo de civilização, né? E esses 3 autores, de uma certa forma, defendem essa ideia, né? O que eles acreditavam, né? Que eles encaravam que a história cultural era unilinear e universal, ou seja, bem a ideia que o Morgan vai trazer mesmo, que todas as culturas do mundo passam pelos mesmos processos evolutivos, ou seja, vão sair lá da barbárie, vai chegar na selvageria, para, por último, chegar à civilização.
E o que seria a civilização? A civilização seria a cultura ideal, ou seja, a cultura europeia, ocidental. Então, quando esses caras, eles olhavam para expressões culturais diferentes das expressões da cultura europeia, eles vão julgar aquelas culturas como inferiores. Por quê? Essas culturas não tinham os mesmos hábitos culturais que os europeus, né? Então, logo, os europeus colocavam a cultura deles como superior, né? Partindo da premissa que as expressões culturais deles eram as melhores e todas as outras que eram diferentes eram inferiores. O que eles vão dizer aqui também, né? Que as expressões de cada sociedade vão refletir o seu estado de desenvolvimento, né? Então, conforme aquela cultura tivesse uma expressão cultural, ela estaria naquela tabelinha do Morgan, né? Ou seja, se enquadraria lá na barbárie, na selvageria ou na civilização. A ideia de civilização vai estar relacionada à ideia de sofisticação, o rebuscamento, o progresso, a técnica. Então, o que acontecia, né? Quando esses autores, eles olhavam para expressões culturais que estavam fora da Europa Ocidental, eles identificavam e acreditavam que essas culturas eram inferiores, porque eles não tinham essas expressões culturais que os europeus ocidentais tinham, né? Até porque os valores culturais, morais, éticos dessas expressões culturais eram diferentes das expressões culturais ocidentais europeias. Então, né, sempre que esses caras olhavam para essas culturas fora ali da Europa Ocidental, né, eles consideravam essas culturas como inferiores. Então, esse processo, ele funcionava como um processo de justificar a dominação dos povos, né? Então, o etnocentrismo, essa ideia que traz de que existe uma cultura superior à outra, é uma perspectiva errada, porque o que a gente tem? A gente tem expressões culturais diferentes, né? A gente tem que aprender a reconhecer a diferença, né? E não julgar as culturas como superiores ou inferiores. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre etnocentrismo. Para quem curtiu a aula, deixa o like, siga o nosso canal e até a próxima.